Olá, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV, sempre trazendo as melhores informações para você, telespectador. E a gente sempre gosta de ouvir a opinião, né, das pessoas, e muitas pessoas acabam chegando para a gente, solicitando para a gente, não, fala desse tema, fala disso. E aí a gente vai buscar orientações, vai buscar os profissionais, né, para poder passar isso para vocês. E hoje o nosso tema, a abordagem de hoje é muito interessante, que é sobre o climatério. Se é possível passar pelo climatério sem tanto sofrimento. E vamos explicar antes disso o que é esse climatério, né? Que fique claro que isso acaba envolvendo toda a família, não é só para a mulher, viu? Tá? Vocês vão entender um pouquinho o porquê. Todo mundo aí na família tem uma parcela em relação a isso, né? E para falar desse assunto, nós estamos aqui com a nutricionista Tatiana Monteiro. É ela que vai estar hoje dando uma pincelada, vamos estar discutindo, né, um pouquinho sobre esse tema. E antes da gente entrar nesse tema, eu queria que a Tatiana já se apresentasse aqui para o nosso telespectador. Ela já esteve conosco aqui em outro momento falando de um outro assunto. E aí, no meio disso, porque isso acontece muito, gente, no meio da conversa vai surgindo outras coisas, aí pare aí, você vai ter que voltar de novo para a gente falar disso, né? Porque a gente gosta de esgotar, assim, alguns temas que são bem interessantes para nós. Mas eu gostaria, né, que você se apresentasse, porque às vezes tem alguns telespectadores que ainda não viram, não escutaram, né? Então fique à vontade. De onde você veio, quanto tempo está em Marabá, pode falar. Oi, Darna, tudo bem? Um prazer estar aqui novamente. Então, eu sou Tatiana Monteiro, sou nutricionista, sou mineira, sou formada pela Universidade Federal de Ouro Preto. Estou em Marabá desde 2005, foi o ano que eu me formei, então 17 anos de profissão. E atuo especialmente, né, com mulheres, na saúde da mulher e emagrecimento. E esse tema é uma das pontas, né, um dos pontos que a gente atua na saúde da mulher, que é a fase do climatério, menopausa. E assim, né, para a gente começar no tema em si, né, eu queria que tu falasse, porque assim, o ser humano ele tem muitas fases, né? Ali o nascimento, criança, adolescente, jovem, adulto, né? Aí tem todas essas fases. E a mulher ainda tem algumas coisas a mais aí, né, que estão embutidas. Então, não é só a mulher, né? Tem várias fases que se subdividem aí da mulher. E eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito disso. Certo. É verdade. A mulher, tem até uma música, né, que fala mulher de fases. Realmente, a gente tem muitas fases. A gente tem quando menstrua a primeira vez, né, a menarca, aí começa a ter fase ovulatória, TPM, né, depois da ovulação, aí depois a mulher passa pelo processo de quando ela quer melhorar a fertilidade, aí gravidez, aí depois tem o puerpério, são fases diferentes, que a gente tem que ter um olhar diferente para essa mulher, e aí depois ela vai envelhecendo, e essas fases, ela dura todos os meses, né? Ela entra, os maridos que sofrem, sabe, quando está na TPM, e aí depois, no final da vida fértil da mulher, ela começa a chegar também na fase da menopausa, que é quando pausa a menstruação. E dentro da menopausa, a gente também pode ter algumas fases, né? E assim, dentro disso, né, a gente falando primeiramente da menopausa, como tu disse, tem as subfases, né? O que é isso? Que subfases são essas aí? Para a gente começar a entender. Porque, às vezes, assim, ó, igual o nosso tema é sobre o climatério, né? Como passar por isso sem sofrer tanto. Mas a boa parte da população não sabe que existe o climatério. Uma ou outra que sabe, né? Elas já acham, assim, que é algo assim, não, sair do meu período ali, igual tu explicou, ovulatório e tal, menopausa, entendeu? E não é bem assim, né, Tati? Então, a gente divide ainda na pré-menopausa, que já é quando começa a diminuir a fertilidade da mulher, né? A contagem de óvulos, envelhecimento ovariano. Então, começa por volta dos 35 anos e vai até 45, 48, 50, depende, varia muito de mulher, a quantidade de óvulos que ela já tem pronto, né?
Então, a pré-menopausa, ela começa com esse envelhecimento. Então, é aquela fase que a mulher começa a engordar, que ela percebe assim, eu comia tanto, essa mesma quantidade quando eu tinha 25 anos e agora, depois dos 30, se eu pensar em comer, eu já estou engordando. Começa a aparecer as doenças crônicas, né, diabetes, pré-diabetes, que aí o médico começa a falar, olha, cuida dessa glicemia, está pré-diabética, está com resistência à insulina, e aí, né, começa um acúmulo de gordura abdominal. Isso tudo é fisiológico, né? É lógico que a gente tem como melhorar, mas isso é normal, é o natural da mulher. Então, nessa fase aí, começa o envelhecimento ovariano, começa a diminuir a contagem de óvulos e ela está caminhando para chegar na menopausa. Aí tem a perimenopausa, que é em torno da menopausa, que é o climatério, que é quando começa os sintomas, né, mais específicos, começa a irritabilidade, nervosismo, ansiedade, depressão, os fogachos, calores, sudorese, e aí vem refletindo também ressecamento vaginal, diminuição da libido, né, e aí começa a ter dor na relação. Então, essa é o entorno da menopausa. A menopausa em si é o fim da menstruação, né? Pausou. Então, isso a gente só pode considerar depois de 1 ano sem o ciclo menstrual, né? Então, nesse perimenopausa, que é o climatério, aí começa as falhas da menstruação, ela fica 2, 3 meses, daqui a pouco vem de novo, aí às vezes vem um fluxo muito intenso, depois vem só um dia, e isso deixa a mulher muito irritada, porque ela pensa assim, quando acabar, vai acabar tudo, todos os sintomas, né? E aí depois tem a pós-menopausa, né? A menopausa em si, igual eu falei, é o fim, né? Contou 1 ano, então aconteceu a menopausa 1 ano atrás, sem menstruação. Aí depois o pós-menopausa é quando parou, cessou a menstruação até o fim da vida da mulher, né? E aí, assim, uma coisa importante se falar, igual você falou, assim, envolve toda a família e tudo. É importante os maridos assistirem, né, o programa, porque assim, a mulher, ainda mais agora que a mulher ela está tendo um papel na sociedade mais ativo, diferente, né, do que tinha antigamente. As mulheres antigamente viviam e sofriam isso caladas. Achava que isso era natural, que era como se fosse um fardo da mulher passar pela menopausa, que todo mundo ia passar por isso, todo mundo ia sofrer. E pronto, né? Tinha que aceitar que era essa a realidade da mulher. E hoje, até tem agora umas hashtags, umas frases aí, os 50 é o novo 30, né? Os 40 é o novo 20 e tal. Então, assim, a mulher, ela não quer envelhecer, né? Ela não quer envelhecer, mas a idade chega para todo mundo. E isso hoje a gente tem cosméticos muito bons. Hoje a gente tem acesso à educação, à saúde, a conhecimento, né? Tem aí internet, redes sociais, tem pessoas que estão trazendo conteúdo que você pode entender um pouquinho. E aí, quando chega nessa fase, muitas mulheres elas não aceitam o envelhecimento e têm vergonha de pedir ajuda. Então, elas não demonstram isso nem em casa. Então, é a hora que, às vezes, no casamento, por exemplo, começa a diminuir a vontade, né, do desejo sexual, diminuir a libido, ela não está tendo lubrificação suficiente e ela acha que é alguma coisa com ela. O marido, então, acha que é com ele, que é o do casamento. E que é algo que não tem jeito, não, né, Tati? Que não... E ela tem vergonha de pedir ajuda, porque ela fala assim, o que está de errado comigo? Antes era tudo normal. Será que eu não gosto mais dele? Ele pensa isso, será que não gosta mais de mim? E, às vezes, ela sofre por isso, calada, porque não quer transparecer, e aí isso leva a ficar mais nervosa. E já é fisiológico também o aumento do nervosismo, da ansiedade. Então, aumenta muito os casos de depressão e divórcios nessa fase da vida da mulher. E ela raramente, tipo assim,
dados estatísticos, eu não tenho para te falar aqui números, né, porque não sou boa a decorar, mas existem estudos que mostram isso, que a mulher nessa fase são poucas que procuram ajuda e chega para o seu médico para dizer, olha, eu estou assim, eu vou, né? Eu tenho uma paciente que falou para mim assim, chegou um momento que ela falou, eu estava a ponto de pedi o meu marido para se separar de mim, para ele ser feliz, porque eu não podia mais fazê-lo feliz, porque eu não tinha desejo, não tinha vontade, e eu sentia o calor, né, o fogacho que vem. Ela falou assim, era uma loucura, e eu estava muito irritada, estava muito estressada, e não sabia lidar com aquilo, e não sabia que aquilo era climatério, porque ela tinha 45 anos e ela não achava que estava na menopausa, porque ela achava que menopausa era 60 anos, né? Então, isso leva a depressão, ansiedade, e o tratamento multidisciplinar é muito importante, porque, às vezes, ela não quer fazer terapia de reposição hormonal com hormônios mesmo, ou não é indicado para ela por algum motivo médico, né? Algum motivo fisiológico dela, ela não pode tomar hormônio. E aí ela fica sem saída, ou tem preconceito disso também, de tomar hormônio, e quer uma coisa mais natural, e aí a nutrição entra, né? Então, ela precisa, às vezes, de acompanhamento do ginecologista, às vezes do endócrino, da nutrição, do psicólogo, né? E a gente vai falar mais ainda de um educador físico, às vezes, ou um fisioterapeuta para fazer um outro tipo de exercício. Então, assim, ela precisa perder isso, essa vergonha de falar, né? A gente tem que falar mais sobre a saúde da mulher, a gente tem que falar mais sobre o que a mulher sente, o que a mulher quer, como que pode ajudar. Igual eu falo que eu sou uma nutricionista, que eu atuo com a saúde da mulher, porque a minha missão de vida é ajudar outras mulheres. Eu preciso disso para me sentir realizada na minha profissão, né? De saber que eu mudei a vida de alguém com alguma estratégia que eu pude usar na vida dela. Com certeza, isso é muito importante. E é gostoso essa sensação, né, Tati? Tu falou das fases e eu queria saber assim, existe idade? Tipo, até tal idade eu estou na fase tal, até tal idade, existe isso mesmo ou não? Não tem idade certa, número, né? O ser humano ele não é exato. Então, assim, a gente coloca como em torno dos 35 até os 45 anos está nessa pré-menopausa. A partir dos 45, 48, dependendo da mulher, ela começa na perimenopausa, né? Que é o climatério em si. E aí, a menopausa a partir dos 50, 55, até 59 anos. Eles colocam como uma idade média de 51. Mas eu conheço mulheres que fizeram menopausa com 42, estão com menopausa precoce, mas aí com uma disfunção hormonal com 35. E a minha mãe fez com 60. Então, é muito relativo do organismo de cada mulher, né, na verdade. Aí existe ali uma estimativa, né, um estudo que a maioria é dessa forma, mas isso não quer dizer que todas sistematicamente vão ser dessa forma. Mas a mulher se conhece, né? Quando você começa a sentir alguma coisa diferente, eu falo que é a hora que a chavinha tem que virar. Então, você vai procurar ajuda, olha. E, às vezes, o que acontece? Muita mulher, ela vai lá, vai no ginecologista, aí fala, doutor, estou sentindo umas coisas aqui, eu queria saber se eu estou na menopausa. Aí ele vai lá e pede só os exames para saber se está na menopausa mesmo, se parou. Aí pergunta, seu ciclo está como? E tem uns que não investigam se está diminuindo, se está mostrando como que estava antes, ou ela nunca fez. Então, qual o parâmetro que ele vai ter se está diminuindo ou não? Né? Os hormônios femininos, principalmente os estrógenos. Aí ele vai, tipo assim, você tem que saber os sintomas que você está sentindo para ele te direcionar, né? Para como tá. Alguns médicos passa batido, vai falando, não está ainda não está ainda não. Então, às vezes, é a hora também. Estou sentindo algumas coisas, mas eu não estou na menopausa, meus hormônios estão tudo ok. Então, o que eu vou procurar? Uma coisa mais natural. Aí vem com a nutrição. Ótimo. E assim, na verdade, muitas mulheres temem, né, o climatério. Algumas não sabem bem nominar, dizer que é o climatério, mas em se tratando da situação em si, a gente já imagina que seja o medo delas do climatério, né? Quais são os sintomas, né, dessa fase da mulher ali do climatério? É o nervosismo,
exacerbado, além do que você era, né? Se compare, tipo, eu com 30 anos e agora eu com 50. Fica mais nervosa, mais irritada. Esse calor... E, assim, tem mulher que passa sem calor, tá? Sudorese. E o calor, né? Quem passou fala assim... Eu lembro que minha mãe falava, eu dava risada dela, que era um calor que era, tipo assim, de dentro para fora. Não é o calor que a gente sente aqui, por exemplo, aqui em Marabá é muito quente, que você está sentindo, você vem para o ar-condicionado, resolve. Não, é um calor que você pode estar num frio, né? Na minha cidade é frio, na época do inverno. Ela falava que ela estava com coberta, de repente vinha aquele calor, ela arrancava o cobertor e queria entrar debaixo do chuveiro gelado, porque estava com calor, muito calor. E aí vinha aquelas ondas mesmo, que vem e passa, e aí depois volta ao normal, se sente a temperatura do ambiente normal. Então, esses fogachos, né, que esse é o nome, não é... Tem gente que usa para outro termo, né? Mas não é. E sudorese, tem, né, as pessoas transpiram muito. O acúmulo de gordura abdominal, né, começa a aumentar a circunferência abdominal, ela fica, aí leva a resistência à insulina, hipertensão arterial na fase do climatério, pode acontecer, né? E aí vem ansiedade, depressão, tudo isso pode estar associado quando começa e vem uma coisa atrás da outra. Um dado interessante, eu estava lendo um estudo falando que as mulheres que são mais estáveis emocionalmente, que têm um casamento estável, têm uma família, têm aquela rede de apoio, né, que o marido entende, que a família está ali apoiando, e tem essa estabilidade mesmo familiar, elas passam mais facilmente pelo climatério do que quando tem um lar desestruturado, quando tem instabilidade emocional. Ali, isso. Né? Aí essas aí elas sofrem mais porque vem o sintoma do medo, da não aceitação, né, do climatério, da menopausa em si, do envelhecimento, e aí elas sofrem mais. Por isso que eu iniciei o programa falando assim, chamando a atenção para toda a família, os filhos, né, que às vezes assim, a mãe está mais irritada e os filhos não entendem, né, aquele processo que está passando ali, como você já disse, a esposa às vezes não entende, os familiares, às vezes até locais de trabalho, né, assim que você está ali, porque tem mulher que passa o dia todo no seu local de trabalho, né, então as pessoas ali próximas, as pessoas até falam, eu não tenho obrigação nenhuma de aguentar isso e tudo. Então, às vezes, isso é um processo assim, não, você está precisando de ajuda, né? Empatia, se eu posso, né? A questão da empatia, está precisando de ajuda, porque tu falou muito isso, às vezes a pessoa, nem ela se aceita, entendeu? Assim, ou nem ela está entendendo o processo, o que ela está passando. Verdade. Então, por isso que eu sempre falo, então, procure os profissionais para que você possa entender as fases que você está, viu, mulher? Nós já estamos encerrando aqui o primeiro bloco, mas já a gente volta, não saia daí. Nós não poderíamos ir para os comerciais sem falar do Lojão das Clínicas Marabá, um novo conceito em se tratando de produtos médico-hospitalar. Lá você encontra uma infinidade de produtos, como cadeiras de rodas, produtos para academia, produtos para você também fazer suas atividades físicas em casa, macas. Então, são assim, uma variedade de produtos, massageadores. Gente, os massageadores do Lojão das Clínicas são maravilhosos. Então, dá uma passadinha lá e confira. Avenida Najib Mutran, número 417, Cidade Nova.